noite a todos os entendedores e entendedoras. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Natácia e hoje a gente vai conversar sobre o programa Arlequim, como a gente utiliza esse programa e quais análises a gente pode fazer nele, tá bom? É uma aula que, obviamente, eu não tenho aqui a intenção de colocar tudo em uma hora, absolutamente tudo que esse programa pode fazer. Até porque a gente pode usar diversos tipos de marcadores moleculares, né, dados provenientes de marcadores moleculares nele. Então, é só um panorama, mas eu acho que pode ajudar bastante vocês. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode colocar aqui nos comentários para trazer mais conteúdo a respeito, explorando essas funcionalidades, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, tá bom? Então, seguinte, gente, a gente vai olhar hoje para 3 dados, tá? Microsatélites, sequências e SNPs, e fazer um geralzão deles. Eu resolvi colocar SNPs, não estava na programação, porque eu recebi alguns pedidos. Então, a forma de você analisar é relativamente parecida, tá? Não é tão diferente, não. Obviamente que cada região tem uma taxa de mutação diferente, você vai ter respostas diferentes, abordagens diferentes com cada uma delas. Mas eu estou falando mais aqui da questão de apertar botãozinhos e de funcionalidades. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que a gente tem uma aula já aqui no Entenda Genética sobre como você pode transformar inputs que são utilizáveis em outros programas. E eu acho que essa aula pode ser de extrema importância para vocês, tá bom? Mas, de todo modo, eu vou aqui não mostrar como que você transforma os inputs e tudo mais, só que a estrutura de cada um desses 3 tipos de marcadores moleculares. Quando a gente vai trabalhar com o Arlequim, você precisa pensar em qual pergunta você quer responder, tá? É o que eu sempre falo para vocês. Qual é a pergunta biológica que você está investigando? E logo você vai entender por quê. Por que disso? Porque a gente pode testar várias coisas nele, tá bom? Então, a estrutura em si também é bem parecida. Eu vou mostrar vários modelos aqui para vocês de input, mas depois vocês podem adaptar, caso você use SNPs, caso você use micros, caso você use sequências, beleza? Então, vamos começar. Deixa eu ver com qual aqui. Eu vou começar com um exemplo para vocês de um input geral. O que acontece? A gente pode fazer a determinação da diversidade genética por populações. Tranquilo. Só que, se você quiser saber qual que é a diversidade genética geral dos seus dados, considerando todas as suas populações, o arquivo de entrada é diferente. Aí você não vai separar as suas populações. Então, eu vou mostrar para vocês como você estruturaria um arquivo de entrada para mexer no Arlequim dessa forma. Então, aqui a gente tem um arquivo de entrada para sequências, beleza? E o que acontece? A extensão desse arquivo é .arp. Toda vez que for trabalhar com Arlequim é .arp. E ele é um arquivo relativamente fácil de fazer, tá bom? Então, você pode observar aqui que a gente tem cabeçalho, que fala onde foi criado, e Isso aqui é meio que geralzão para cada um. O que você tem que se atentar neste caso, aqui em cima, nesse cabeçalho, é que aqui a gente tem NB samples, e aqui está escrito 1. Por quê? É o número de populações ou amostras que você tem. Populações, não indivíduos, tá? Então, eu coloquei 1 porque eu quero ver a diversidade geral desses indivíduos aqui. Eu não quero ver por população. Por isso que aqui tem o número 1. E, como não é dado genotípico, é de sequência, eu vou colocar 0. Interrogação é para missing data. E o tipo do dado é DNA. Toda vez que você estiver trabalhando com sequências, tem que colocar aqui DNA, tá bom? Ok. Aí, o que acontece? Logo vem aqui data, tananã, e a gente tem essa linha aqui que está escrito app list. Isso aqui é o seguinte, você vai contar para o Arlequim aonde é que está a sua lista, tá? Aonde é que está a sua composição dos seus indivíduos, as suas sequências. Porque olha só, se você observar logo aqui embaixo, ó, eu tenho o nome do indivíduo e o número 1 na frente. Porém, eu não tenho a constituição genética das populações. Então, você vai, em um arquivo TXT, colocar essa composição e não se preocupe, eu já vou mostrar para você como é feito isso. Quando você abrir o Arlequim, o que ele vai fazer?
ele vai puxar, então, essas informações que estão contidas neste TXT. Então, logo aqui em Samples, quando a gente continua andando aqui no nosso arquivo de entrada, a gente tem aqui NB Sample Name, aí você coloca o que você quiser. Nesse caso aqui, eu quis colocar o nome do marcador, só para eu saber, porque era uma análise que eu estava fazendo, só queria ver de qual que era, sabe? Exploratória. E Sample Size, aí é o tamanho da sua amostra, da sua população, que nesse caso aqui a gente fez uma miscelânea, a gente colocou todo mundo. Aí, como é que você faz para separar esses dados, organizar tudo? Sempre coloca um colchetinho aqui para você começar uma informação. Aí, vamos descer aqui, é muita coisa, porque eu queria ver todos os meus indivíduos. E aí, você fecha com um colchete. Essa é a análise mais simples. Nath, mas eu quero ver a diferença entre as populações, eu quero fazer uma AMOVA. Esse não é o modelo de input para isso. Por isso que eu estou explorando com vocês a construção de input, porque não é uma coisa trivial. Tem a pergunta por trás. E eu quero mostrar para vocês os modelos que a gente tem para você trabalhar com isso com tranquilidade. Então, aqui não tem como eu fazer comparação de população, por quê? Porque eu estou vendo só uma única população super gigantesca aqui, que eu quero ver diversidade total. Então, vamos ver aqui aonde é que está o nosso arquivo TXT aqui, ó, que eu falei para vocês que ele vai puxar. Tá vendo que aqui tem a sequência na frente? Então, por exemplo, eu tenho esse indivíduo aqui, ACA-AMT1, aí eu dou um espaço e eu coloco a constituição, o sequenciamento dele. E assim vai, só isso. Tá vendo? Tup, fechou. Linha de baixo, segundo indivíduo, ACA-AMT2, espacinho, composição genética. Detalhe importante, o nome que você colocar aqui tem que ser o nome que está lá naquele arquivo de entrada do ponto .arp. A ordem também, senão vai dar ruim, não vai rodar, você vai ficar pensando o que eu fiz, é por causa disso, porque se os nomes que estiverem na sua lista não corresponderem aos nomes que estão aqui dentro do seu arquivo de entrada, ele não vai rodar, ele vai rodar com erro. Então, ó, observe aqui, no meu arquivo .arp, eu tenho ACA-AMT1 e aqui na minha lista de haplótipos também, na mesma ordem. E assim por diante, tá bom? Termina tudo. E não deixa nenhum espacinho aqui, porque também pode ser que dê problema para rodar. Então, este é o modelo que você utilizaria para fazer a análise, considerando todas as suas populações como uma única população. A gente vai ver um outro modelo, também para sequências. Essa primeira parte que eu estou mostrando é o sequenciamento de Sanger. Mas, se você trabalhar com microsatélites, você vai fazer do mesmo jeito, no sentido da estrutura, tá? De colocar uma chave, fechar uma chave, e também os SNPs da mesma maneira. Quando você olhar os inputs, que eu vou mostrar tanto dos SNPs quanto dos micros, isso vai ficar mais tranquilo, mas essa estruturona é sempre a mesma, tá bom? Então, bora lá olhar agora, pensando em populações. Tipo, eu quero fazer agora uma análise em que eu faça a caracterização da diversidade genética por população e também para que eu veja a diversidade nucleotídica por população, que é o nosso Pi, e a diversidade genética é o Hzinho, tá? A gente está trabalhando com dados de haplótipos. Também a gente pode verificar aqui uma diferenciação genética entre as populações. E a gente pode explorar o teste de Mantel, a própria diferenciação genética entre essas populações que vocês têm. Então, bora lá. A gente tem, para esse exemplo, considerando as populações, a lista, tá? E essa lista é aquela mesma que eu mostrei para vocês, só que perceba que aqui eu coloquei outro nome, porque é outra lista, é outra análise, tá bom? Então, olha só como é que eu fiz aqui. Novamente, aqui em cima, importa. E hoje eu estava preparando para vocês a aula, porque, gente, fazer ao vivo é complexo, porque às vezes o Arlequim ele resolve que ele não vai funcionar. E eu vou mostrar também o macete para vocês, para a gente puxar o R e já gerar gráficos maravilhosos para vocês, para as análises. Coisa muito bonita. Mas tem hora que ele não funciona, tem hora que ele não quer, ele é sentimental. Mas aí teve uma hora que eu que estava errado, eu ficava, gente, mas que coisa, onde é que tá, por que não tá funcionando isso aqui? E vai ser justamente esse lugar aqui que eu vou mostrar para vocês onde eu errei. Então, aqui,
naquela parte que a gente tem a estrutura e tudo mais, tá vendo o NB Samples? Aqui eu tenho 50, porque são 50 populações que eu estou avaliando. E quando eu fui testar lá para fazer as coisas para vocês aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um, porque eu tinha copiado a parte de cima do outro input, e aí, obviamente, não rodou, né? E eu fiquei lá xingando sem entender, era por causa disso. Então, presta atenção, porque às vezes não vai rodar por causa disso aqui, ó. Por causa do número de samples, de populations que você está trabalhando, você não colocou aqui. Então, dado genotípico, 0 não é, porque eu estou trabalhando com sequência, interrogação, tipo DNA, beleza, beleza. Aí vem a lista do haplótipo, né, que está de fora, que é o TXT, e outra coisa, tem que ter o mesmo nome. Porque se você colocar o nome aqui e colocar o nome da sua lista de outro nome, você vai ficar desesperado, pensando, é comigo o problema, e é mesmo, porque você colocou errado. Isso acontece comigo o tempo todo, porque a gente fica voando. Enfim, aí vem agora samples. Samples são suas populações efetivamente, tá? Então, tenha sempre um controle muito certinho das suas coisas, para não dar problema, não dar ruim. A forma como eu gosto de nomear as minhas coisas é o seguinte: eu gosto de colocar a primeira letra e a segunda letra da minha sample, da minha amostra, como o gênero. Então, por exemplo, no meu caso, esse aqui é a Acrocomia coleata. Então, a C é de acrocômia, né? E A, que é a próxima letra, é de aculeata. Então, toda vez que eu olho aca, eu já sei que eu estou falando de Acrocomia coleata, porque eu trabalho com várias espécies. Então, isso facilita meu trabalho. Aí eu coloco a letra do município, a primeira letra do município que eu estou estudando, e o estado, aqui MT Mato Grosso, e numero normalmente, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Eu acho mais fácil, porque daí eu já olho e já sei de quem que eu estou falando, inclusive espacialmente. A gente, lógico que em questão de biologia, o estado político não importa, mas a nossa mente já sabe onde é que é o Mato Grosso. O Mato Grosso é ali, então eu já consigo imaginar o bioma, eu já consigo imaginar tudo que tem ao redor, barreira, rio. Então isso já me ajuda a ir interpretando à medida que eu estou fazendo as análises. Beleza, então tá lá, o nome da sua population, que aí é do jeito que você achar melhor. Sempre lembre de colocar esse negocinho aqui, essa aspa, senão dá ruim. O tamanho da sua amostra. Então, essa população minha tem 4 indivíduos, por isso que aqui tem 4. Para eu contar para o programa que começou e fechou a população, colchete, abre, colchete, fecha. Fechou a porteira, tem uma população. Aí começa de novo, a próxima população. Aqui é a Acrocomia coleata, AC é a Acreúna, Goiás. 8 indivíduos, abre colchete, aí tem aqui os meus indivíduos bonitinhos, fecha colchete, fechou a porteira. Pronto. E assim, gente, vamos fazer para as nossas 50 populações. Maravilhosas. Eita, que eu escrevi coisas que não podem aqui, senão vai dar ruim. E sempre tem que corresponder com aquela lista de haplótipos que eu falei para vocês. Agora a gente vai lá no final desse arquivo. Essa sua professora coletou muito? Coletou muito. E aí lá embaixo muda um pouco. Lembra que quando era uma única população, a gente tinha um colchete que fechava? Então agora a gente vai fechar com colchete a nossa porteira, mas aí vai começar com a partição structure. Por quê? Porque agora a gente quer ver uma estruturação. A gente quer avaliar se ela existe. Então eu vou colocar esse cabeçalho aqui. Se vocês quiserem, eu posso mandar no Telegram para vocês o modelo de input, tá? Não tem problema, eu mando por lá. E aí fica mais fácil para vocês depois terem isso e fazerem as modificações. Mas logo eu vou mostrar uma forma também de fazer bem tranquila. Então, eu queria aqui neste caso simplesmente verificar se tinha diferença genética entre as 50 populações que eu coletei. Eu não queria saber de hipótese nenhuma biogeográfica, de grupo, se separou, se não separou. Eu queria ver se tinha diferença entre as populações geográficas. Só isso, beleza, beleza. Então, eu criei um único grupo, e aí eu vou escrever group, abre o colchete aqui, e coloquei todas as populações, cada linha que representa a população que eu estou estudando, e fechei. Então, a partir disso daqui, ele vai entender que eu quero fazer uma análise para verificar se tem diferença entre essas populações. Só isso que você tem que fazer, mais nada. E aqui, só nesse lugar aqui que você tem que ficar de olho, NB Groups, que aqui eu tô olhando só um grupo. Então, você tem que escrever para ele poder entender o que é, tá bom? Ok. Vamos para um outro exemplo aqui.
de input maroto. Eu quero só mostrar um outro exemplo aqui, considerando as sequências, que tem uma outra maneira de você fazer. Eu, particularmente, gosto mais dessa maneira de fazer inputs, que é da seguinte forma. Lembra que eu falei que a gente tinha uma lista de haplótipos e que aí você ia lá e colocava essa lista de haplótipos num outro arquivo e puxava, né? Você pode colocar a lista da constituição genética de cada indivíduo seu dentro do próprio arquivo .arp, tá? Então, aqui eu não vou ficar explicando as estruturas, porque é a mesma coisa do que a gente já viu, tá? Até agora, a mesma coisa de população separada. A única diferença que a gente tem é que agora, na frente lá do indivíduo, a gente tem a constituição genética dele, no lugar de você colocar num arquivo separado e chamar esse arquivo para dentro do programa. Eu acho que é mais fácil, porque às vezes a gente coloca o nome errado, põe a ordem errada, e desse jeito aqui, eu acredito que a gente tem uma maneira mais controlada, digamos assim, de verificar as coisas. Essa questão de chamar o arquivo que contém o seu dado genético, ela vale tanto para os dados de genótipos quanto para os dados de SNPs, tá bom? Eu gosto muito de colocar todo mundo aqui na frente um do outro. Bom, falando sobre isso agora, só mais um modelo de input aqui que a gente tem. Esse aqui eu quis fazer um teste de Mantel, porque eu queria ver se havia uma correlação entre entre a distância genética, entre a diferenciação genética e a distância geográfica. Então, será que populações muito próximas, elas eram parecidas geneticamente? Ou populações muito distantes geograficamente seriam diferentes geneticamente falando? Então, eu queria ver. Para isso, eu coloquei aqui uma matriz de distância. O que é essa matriz de distância? Tem várias formas de você fazer. Você pode fazer no R, tem alguns programinhas que também fazem ela. Você precisa usar a sua coordenada geográfica, a latitude e a longitude. E aí você vai colocar na ordem, tá? Na ordem das populações que você colocou no input. Então, por exemplo, aqui, nesse zero aqui, seria o seguinte. A população A comparada com a população A. Aí a distância é zero. Por quê? Porque você está falando da mesma população, então não tem como não ser uma distância zero. Aí aqui a gente tem, por exemplo, a população B comparada com a população A. Aí, o que vai acontecer? B com A tem uma distância diferente, então ele vai computando aqui as distâncias que você tem entre cada população. Nossa, Nath, mas eu estou vendo aqui que a sua distância está 2,5, 3,12. Não seria em quilômetros? Sim, eu coloco em quilômetros, mas aqui eu fiz uma distância que a gente fala Peraí, gente, que eu tenho alguns problemas com palavras complexas que misturam G. Logaritmizada, distância, eu não vou dar conta de falar. Apliquei o log. Apliquei o log para poder comparar com os FSTs e ficar na mesma grandeza. Não é todo pesquisador que gosta disso, não. Estou contando para vocês só como curiosidade. Tem gente que prefere colocar a quilometragem mesmo. Eu só estava fazendo um teste para ver se tinha diferença entre as análises quando eu usava o log ou não, tá bom? Vimos como é que são as sequências. Vamos para os microsatélites. Sendo que eu ainda vou mostrar para vocês como a gente pode fazer os grupos, tá? E agora pensando nas hipóteses biogeográficas. E eu não vou explicar mais como é que é um haplótipo geral, como é que é um haplótipo com a população única, porque você vai perceber que é a mesma estrutura. Então, olha só. Aqui a gente já tem os dados de microsatélites, beleza? Então, você vai ter que colocar aqui o número de populações que você está estudando. Nesse caso, eu não queria fazer uma análise geral, eu estava olhando só para análise por população. Então, aqui eu tenho 21 populações. O tipo do dado, microsat, porque são microsatélites. Missing data, interrogação. Aí, logo aqui, a gente vai colocar quais são os microsatélites que a gente estudou, mas essa informação, se você quiser, não precisa. E aí logo vem as samples, que são as populações. Então, você vem aqui novamente, coloca o nome da criatura, da sua população, o número de indivíduos, abre o colchete, e aí você vem na frente do indivíduo colocando o genótipo dele.
Só que perceba que para microsatélites, diferente de muitos arquivos de entradas que a gente tem, para outros programas, o que ele faz? Ele coloca um alelo embaixo do outro. Então, você está vendo aqui, ó, 139 e 165, isso aqui não é o genótipo de um locus. O genótipo de um locus é o 139 com 139 aqui. Então, esse é um alelo do locus 7 e esse é um alelo do locus 7, formando o nosso indivíduo com dois alelos. O próximo locus vai ser 165, 165. O terceiro, 202, 202. Então, como é que ele faz? Coloca uma linha e uma linha embaixo. Não os alelos um do lado do outro. E assim por diante. Agora, vamos pensar o seguinte. Nath, eu quero fazer o quê? Eu quero comparar grupos, porque eu tenho populações que ocorrem no bioma do Pampa e eu tenho populações que ocorrem lá no Chaco. Elas são disjuntas, mas são da mesma espécie. E eu quero verificar se esses grupos têm diferenciação genética. Então, lá embaixo, quando eu falei para você, no final do arquivo, onde estava escrito Structure, você pode separar e quebrar esses grupos que você quer testar. Mas é para você ir quebrando igual um doido sem prestar atenção? Não, você vai ter que pensar no que você quer testar. Igual eu formulei aqui agora, um pensamento em cima de uma espécie que ocorria no Chaco, uma espécie que correria no Pampas. Então, eu ia fazer um teste para ver se eu tinha diferenciação entre os biomas. Aí você vai, então, separar, vai escrever aqui, no meu caso, 2 grupos, né? NB Groups 2, e aí você coloca grupo 1. Todas as populações que você quer testar que estariam no grupo 1. Grupo 2, todas as populações que você gostaria de testar que estariam no grupo 2, sendo que não pode ficar população de fora nesse input, tá? Tem que estar tudo aqui bonitinha. E aí a gente faz a análise e aí a gente vai ter então uma MOVA hierarquizada, na qual você cria os grupos e testa se você tem diferenciação entre esses grupos e dentro dos grupos também. Vamos ver perguntinhas. Nath, quando tem um grupo só para analisar a MOVA, como avaliar o fator entre grupos? Se tem um grupo só, você não avalia a MOVA, tá? Se é só um grupão, o que você vai avaliar lá é endogamia, por exemplo. Aí ele vai criar para você o F-inho, se for dados de microsatélites, para você ver a endogamia. E se for dados de sequência, vai ser o FIS, que é análogo ao coeficiente de endogamia. Então, aí não tem como. Aí a gente só faz essa caracterização, belezinha? Outra coisa que dá para fazer, que a galera não faz, eu acho muito maravilhoso. Amanhã a gente vai ter uma aula do Structure, tá? E o Structure ele é utilizado para dados de micros, para SNPs. Essa aula vai ficar de 8h30 até as 10h30. Depois eu vou tirar ela do ar. E por que eu não vou fazer ela em live? Porque vocês estão vendo que para projetar programa às vezes fica difícil. Eu gosto muito de estar com vocês para a gente tirando as dúvidas. Mas fica mais tranquilo quando a gente faz, infelizmente, a aula gravada. Mas vai ser como se fosse uma live. E lá eu vou ensinar você a fazer os grupos genéticos. Então, uma coisa que você pode fazer é verificar se tem diferença entre os grupos genéticos. Então, você cria aqui os grupos com base nessa análise do Structure. Mas e se eu não mexo com SNPs nem com microsatélites? O que eu vou usar? Pode fazer uma análise no programa BAPS. Aí você pega os grupos genéticos que você encontrou e aí você faz as suas análises aqui no Arlequim considerando os seus grupos genéticos e não as suas populações geográficas. Porque as suas populações geográficas são geográficas que você foi lá e coletou. Mas são populações geográficas, não são populações genéticas. Então, você pode fazer toda a análise do Arlequim também considerando apenas as suas populações genéticas, beleza? Eu não vou mostrar para vocês mais sobre os inputs aqui, porque eles meio que vão se repetir, tá? Eu só estou mostrando agora o dado, porque varia, mas assim, a forma de arrumar lá é bem parecida. Aqui dá para ver melhor o que eu falei para vocês dos microsatélites, de ter o alelo, um primeiro alelo na primeira linha e o segundo alelo na segunda linha, porque aí ficou um em cima do outro direitinho aqui. Ok, agora vamos para os SNPs, famigerados SNPs. SNPs são marcadores bialélicos. Por que, Nath, bialélico? Se tem 4 possibilidades de base. Quando a gente faz a filtragem, geralmente as pessoas não utilizam quando tem uma variação
de 3 ou 4 bases. Essa variação ela é eliminada. Então, só tem duas possibilidades para os SNPs, porque seriam análises muito complexas. Então, algumas vezes, os SNPs, a gente perde um pouco da diversidade genética a ser estudada por causa disso, porque a gente descarta indivíduos ou os locos que acabam não sendo bialélicos, tá bom? Como é que a gente faz o input nos SNPs? Vamos por partes, como diria Jack, tá? Vamos por partes. Seguinte, mesma coisa, você vai colocar aqui o que é, quantas populações, 22, qual que é o tipo de dado DNA, missing data, interrogação, isso daí, tranquilo. Aí vem novamente com aquela mesma estrutura, qual que é o nome da população, quantos indivíduos tem na população, abre cochetinho e começa. Você vai colocar aqui, ó, o indivíduo 1, só que aí você vai ter duas fitas, né? Você vai ter o out, que a gente chama lá. Então, essa primeira linha você vai colocar a composição do indivíduo referente à fita A, por exemplo. E essa segunda linha referente à fita B, tá bom? Isso você vai fazer para cada indivíduo que você for utilizar nas suas análises. Beleza? Então, novamente, ó, só para você olhar. Estou trabalhando com SNPs, vou pegar o indivíduo e vou colocar aqui essa genotipagem por SNPs. Aqui a primeira linha corresponde à fita A segunda linha é o out, corresponde à fita B. E assim por diante, como se fossem sequências, tá? Só que aqui eu estou trabalhando com um conjunto de SNPs. E eu vou fazer isso para todos os meus indivíduos. Então, lá no final vai ser a mesma coisa. Nath, mas espera aí, deixa eu entender um negócio. Eu trabalho com SNPs e como que eu vou gerar um arquivo do Arlequim? Tá me dando muito problema, eu não sei o que fazer, socorro. Tem um programa, e isso vale para todos vocês que trabalham com micros, com sequências, tá? Com os SNPs, que ele chama PGD Spider, tá? Então, minimizem erros na vida de vocês e sejam felizes utilizando esse programa. Você pode utilizar esse programa para converter arquivo FASTA em um arquivo ARP. Você pode utilizar esse programa para converter os arquivos VCF, que é o formato que geralmente sai a composição ali, o conjunto de SNPs, ele sai nessa extensão. Então, você pega aquele arquivo VCF, coloca aqui dentro do PGD Spider, e aí você vai vir aqui, coloca aqui, seleciona a sua pasta aqui em Select Input File, aí você vai colocar, e aí você vai exportar de acordo com o que você quer. Por exemplo, eu quero exportar esse arquivo VCF como Arlequim, arquivo de saída para o Arlequim, como, por exemplo, eu quero também para o Structure, porque aí dá para você fazer já no formato do Structure também, para quem trabalha com SNPs. Então, você não tem que fazer isso na mão. Eu exporto pelo PGD Spider e aí eu vou alterando na mão alguma coisa que eu tenho interesse, como, por exemplo, aquela parte lá do teste Mantel que eu mostrei para vocês, que aí você tem que inserir a matriz de distância, ou então os grupos que eu quero separar das populações que eu quero testar de acordo com a minha hipótese biogeográfica. Então, quando a gente tem esse arquivo aqui, ó, que ele chama Variant Call Format, VCF, que são 12 SNPs, é muito tranquilo. Aí você vai minimizar muito o erro que você está tendo nas suas análises utilizando os SNPs, que às vezes dá pau mesmo. Então, usa ele que não vai ter problema, te garanto. Cuide com espaço, tá? Porque às vezes é um espacinho que você dá que o negócio trava, e é isso aí. Então, a gente já passou para essa primeira parte, que foi entender como é que funciona o arquivo de entrada do Arlequim e as diversas possibilidades que vocês têm. Vocês já entenderam que não importa exatamente o dado que você tem, o jeitão do Arlequim é muito parecido, né? Aquela estrutura de pensamento de você colocar abre colchete, fechou porteira, tem uma população, número de populações ali em cima, fecha com colchetinho embaixo, quero testar Mantel, coloco matriz de distância, quero testar grupos de populações, se tem diferenciação e fazer uma MOVA, separo ali por grupos, tudo isso você já entendeu. Então, é um padrão. O que vai diferenciar muito é a natureza do seu dado
para suas interpretações, não para montar. Você também já sabe agora que você pode utilizar o PGD Spider, que é um ótimo aliado para você fazer as suas análises no Arlequim, não só no Arlequim, como em outros programas também. Ah, Nath, mas eu não uso SNP, você só explicou do VCF. Como é que eu faria para micros? Muito simples, vem aqui no formato, geralmente vocês que trabalham com micros, já está com o arquivo .dat, que é o do GDA. Importa do GDA aqui, ou então GNPOP, geralmente vocês colocam nesse formato. E aí você exporta. Ah, Nath, mas eu trabalho com sequência. Como é que eu faço com sequência? Muito simples, você vai pegar o arquivo aqui, vai selecionar FASTA. Quem trabalha com snips também tem um arquivo FASTQ, mas esse arquivo FASTQ não foi limpado ainda, não passou ainda por filtros. Mas o FASTQ também dá para você usar aqui e exportar tranquilamente, tá bom? Peraí. Para o input dos SNPs, usa o arquivo que tem as sequências. Gisele, para o input dos SNPs, você vai usar o arquivo que sai de todo o processamento da sua filtragem com os SNPs, que é o arquivo VCF. Via de regra, esse é o arquivo que o pessoal utiliza, tá bom? O VCF, que é o formato final que você tem, uma vez que você fez toda a filtragem que é necessária para trabalhar com os dados de SNPs, beleza? Então, esse VCF, ele tem lá as, entre aspas, sequências, né? Ele tem os seus SNPs, as suas variantes lá dentro, belezinha? Tem gente que usa o FASTQ, mas o FASTQ geralmente não está com filtro, não é o arquivo que foi filtrado. Quem trabalha com SNPs tem uma parte de bioinformática muito forte antes, entendeu? Porque você tem que fazer a filtragem dos seus dados, uma série de coisas, antes de você propriamente fazer as análises. Uma vez que você fez essa filtragem dos dados, aí você consegue tranquilamente fazer todas as análises que a gente tem aqui no Uai, Gisele. Ai, Jesus, me manda depois, então, Mas alguém pode ter analisado para você, porque geralmente essa parte de bioinformática é muito pesada. Então, o que o pessoal faz? Eles mandam para um bioinformata, o bioinformata arruma tudo certinho para você e te manda. Ele pode ter mandado para você em um arquivo .fasta, mas veja com ele se ele fez todo esse processamento, para não ter coisas erradas aí nas suas análises, tá bom? Conversa com ele, olha, você tem um formato final em VCF? Pergunta para ele isso, porque ele pode ter simplesmente, caso foi um bioinformata, né, que fez, mandado para você o arquivo já em .fasta, porque você consegue também transformar em .fasta, tá bom? Então, agora vamos começar com a nossa análise. Gente, eu vou mostrar para vocês como que a análise no Arlequim, né? Como que a gente consegue gerar gráficos muito maravilhosos por lá, associando com o R, tá bom? Olha só, eu abri aqui o meu arquivo de entrada do Arlequim, o meu executável do Arlequim, eu vou colocar no Telegram o link para quem quer baixar o programa. E aí, como é que você faz? Você vem aqui em configuração, Arlequim Configuration, nessa abinha aqui, tá vendo? Aí você vem aqui, logo embaixo, aqui está escrito Helper Programs, quer dizer, programas que ajudam esse programa. Aí você vem em Browse e aqui nessa primeira busca você vai colocar o editor de texto que você tenha. Como assim, Nath, um editor? Muito simples. É um editor de texto para você mexer com as suas coisas aí dentro. Então, você vai e seleciona esse editor de texto. E aqui nessa segunda parte, no RCMD, bem aqui no cantinho, tá vendo? Você vai colocar um arquivo do R. Então, você precisa ter o R instalado no seu computador. Qualquer R? Não, não é qualquer R. Hoje mesmo eu estava rodando lá, brava, porque não estava dando certo. Aí eu percebi que eu estava com a versão do R mais atualizada, que é a 4.0. Para você usar o Arlequim, você tem que estar no seu computador com a versão 3.5, tá? Mesmo que você não saiba mexer em R, acredita na sua professora. Não fica triste, fica tranquilo, porque você não vai ter que fazer nenhum código aqui e você vai ter gráficos tão maravilhosos que eu vou te mostrar, você vai falar, nossa, que coisa maravilhosa. Então, como é que você vai fazer isso? Isso vai facilitar a sua vida, porque quando você traz o R para dentro do Arlequim, ele pega todos os resultados do Arlequim e faz o quê? Gera gráficos maravilhosos para você. Então, você vem aqui em Browse.
Aí você vai procurar o quê? Você vai procurar o R, onde é que o R está instalado no seu computador. No meu caso, está em arquivos de programa. Vou clicar em R, aí vou pegar a versão R do 3.5. Dentro da pasta do R, você vai na pasta bin. Dentro da pasta bin, você vai na pasta i386. E lá você vai selecionar esse aplicativo aqui do R, que é o RCMD. Selecionou, abriu? Sim, aí ele vai ler aqui, ó, onde é que está o RCMD, para que ele faça coisas maravilhosas para vocês. Do que você está falando, Nath? Que coisas maravilhosas são essas? Eu separei uma para mostrar para vocês, porque lembra que eu disse que não necessariamente as análises funcionam? Que você roda e não funciona e você fica triste? Então, isso acontece. Eu falo rodar e não funcionar para o gráfico. Algumas vezes não funciona, não sei porquê, não me pergunte. E aí, eu rodei e consegui gerar os gráficos. Então, eu fiquei com medo da gente fazer aqui. Eu não consegui mostrar isso para vocês. Por isso, eu vou mostrar uma análise que já está pronta. Olha que coisa mais maravilhosa do Brasil, gente. Vou maximizar com vocês. Isso daqui é um resultado do Arlequim. Ai, que coisa linda. Um resultado do Arlequim chamando o R e gerando esse gráfico maravilhoso aqui. E o que é esse gráfico maravilhoso? É o seguinte. Quanto mais intensidade é o azul, quanto mais intenso ele é, mais diferenciadas são as populações. Lembra que eu dei um exemplo lá no arquivo de entrada que era geral? E aí eu falei, ó, esse aqui, geral, mas se eu separar aqui e colocar tudo dentro de um grupo só, eu vou contar para o Arlequim que eu quero verificar se há diferença entre as populações geográficas que eu estou estudando. Esse gráfico diz isso. Então, ó, o FST, ele vai de 0 a 1, sendo que 1 é quando você tem alta diferenciação genética, tipo assim, muita diferenciação mesmo. Inclusive indicativos de que você está trabalhando com espécies distintas. E quando você tem um FST muito parecido com 0, muito próximo a 0, quer dizer que essas populações não estão diferenciadas, que está tendo fluxo gênico entre elas. Então, olha que coisa mais diva do... Nossa Senhora, aqui, ó, por exemplo, essa linha aqui, tá vendo que está tudo azul aqui, bem super forte? Essa população aqui é do Rio de Janeiro, tá? Para a espécie que eu estou estudando, ela é uma população super, super, super isolada. Eu coletei ela lá e tem o resto aqui no Cerrado. Aqui no Cerrado é ótimo, porque eu estou em Goiás. No Cerrado, no Pantanal e tudo mais. E aí, se a gente observar em relação a todas as outras, ela é muito discrepante, super diferenciada quando a gente é comparada. Por exemplo, se ela é comparada aqui com a população do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, ela sempre tem uma diferenciação muito alta. Por outro lado, se a gente olhar esse grupinho aqui, ó, no final do meu gráfico, que está bem clarinho, isso indica que as comparações entre essas populações têm uma diferenciação genética muito baixa. Por exemplo, essa população aqui, ó, lá do Mato Grosso, é de Bodoquena. Em comparação com ela mesma, obviamente não vai dar nenhuma diferença genética, por isso que está branquinho aqui, tá vendo? Por outro lado, quando eu comparo essa população de Bodoquena com do Distrito Federal, eu vejo que eu tenho um FST mais ou menos próximo de 0,2. Então, eu tenho uma diferenciação genética entre elas e assim por diante. Então, já fica visual, não é só numérico. Ah, mas e o p-valor? O p-valor vai estar lá no arquivo, tá? De saída do programa. Tranquilamente, a gente vai olhar isso. Mas é isso aí, só para vocês verem que aqui ó, ele cria uma pasta e tudo que tiver de gráfico ele consegue transformar e você tem dados maravilhosos. Por exemplo, quem trabalha com microsatélites pode fazer já tem uma análise aqui que ele solta mostrando para você qual que é o tamanho do fragmento que você está trabalhando por população. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha população do Distrito Federal. E eu tenho 6 locos, e aí ele vai me mostrar a frequência do tamanho de alelo que eu tenho, considerando o meu range de alelo, porque o meu alelo ele tem uma diferença de 0 a 40, e ele vai mostrando a distribuição para cada um dos locos que eu trabalhei. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, essas análises descritivas, elas ficam prontas. Por exemplo, olha aqui, esse gráfico já é um gráfico da heterozigosidade, gente, que coisa maravilhosa, por cada um dos locos, considerando todas as suas populações. Tanto que é maravilhoso. E assim vai. Tem ó, o número de alelos. Eu nem vou ficar explorando isso aqui, porque a aula é realmente exploratória para vocês entenderem as possibilidades. E, obviamente, eu vou mostrar uma análise ou outra, pensando na interpretação,
Mas aí, na dúvida, vocês vão mandando mensagem que a gente faz outra aula mais pormenorizada disso. Então, vamos fazer a nossa análise. Vamos torcer para dar certo gerando gráfico. Mas, senão, vocês já sabem que tem jeito e é isso aí. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, para começar a análise. Venho em File e eu venho em Open Project. E aí, obviamente, é um arquivo .arp, que é o nosso arquivo de entrada. Então, eu vou usar um modelo de sequência que eu já preparei, porque eu quero uma análise um pouco mais rápida para vocês, tá? Então, aqui eu vou abrir. E, ó, ele vai separar aqui as samples, que são as populações. Eu tenho 5 populações e eu coloquei todas elas dentro de um grupo, tá bom? Ok, então ele leu o meu projeto. Ele já identificou que é um dado haplotípico. Se você olhar aqui, eu não tenho nem como eu clicar em nada aqui, porque ele leu o meu projeto. Então, aqui já está que é dado haplotípico, que o tipo de dado é DNA. Então, é isso. Agora, a gente vem para a opção Settings. E aí, na opção Settings, eu vou marcar aquilo que eu gostaria de analisar. Então, primeira parte, quando a gente faz esses trabalhos, que é interessante a gente avaliar a estrutura genética. Se eu tiver só um grupão, não vai ter como eu fazer a análise de ANOVA nem nada, porque eu não tenho grupos para serem comparados, eu não tenho hierarquia. Então, isso não vai ser possível de ser feito naquele primeiro input que eu mostrei, que era uma única população gigantesca. Então, eu vou clicar na opção Standard da ANOVA, que eu quero. Eu não vou querer fazer uma ANOVA locus por locus. Se você estiver fazendo a sua análise exploratória e quiser fazer, pode fazer para você ver como é que tá as suas coisas e tudo mais tranquilamente, viu? Não tem problema, mas assim, eu não vou pegar essa informação e muito provavelmente você também não. É muito mais para você conhecer os seus dados. O número de permutação, gente, bota sempre o máximo, tá? 10.000. Eu vou colocar 10.000 agora? Não, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Então, eu não vou colocar isso. 1.000. Eu posso fazer um teste de detecção se o loco está em seleção? Posso, mas o meu marcador ele é neutro. É uma região entre genes, esse que eu estou analisando aqui. Então, faz sentido eu fazer alguma análise para verificar se o meu loco está sob seleção? Não faz sentido, nenhum. Então, não vou marcar. População, essa aqui eu amo, comparação de população. Aqui a gente vai fazer o cálculo do FST par a par. E essa análise se refere àquela imagem que eu mostrei para vocês. Esta imagem aqui. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai verificar se tem diferença entre os pares de população. Então, ele vai comparar todas as populações entre si. Por exemplo, população do Distrito Federal com do Distrito Federal. Ficou branquinho aqui porque é a mesma população. Então, deu 0. População de São Paulo com a população do Distrito Federal, já ficou mais intenso, lá para 0,3, então tem diferenciação. É isso que essa opção do programa faz. Ele vai computar o FST par a par para as suas populações. Se você quiser gerar uma matriz de distância, você pode, tá? E essa matriz de distância genética, ela pode ser usada em outros programas, como por exemplo o Barrier. O Barrier, ele faz uma associação entre a matriz de distância genética e a matriz de distância geográfica. E se tiver uma diferenciação, ele mostra para você onde é que tem a quebra genética bem na região geográfica. Então, para você usar o Barrier, você precisa de uma matriz de distância e essa matriz de distância pode ser gerada aqui no nosso programa maravilhoso Arlequim. Eu não vou marcar porque ela vai demorar muito para computar e eu não tenho interesse nela nesse momento. Diferenciação populacional, eu quero. Então, vou marcar. Algumas opções, gente, ele nem fornece. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui com dado de sequência. E aí, ele não vai me dar Genotype Assessment, que é você atribuir os genótipos a cada população e criar os grupos genéticos, porque isso é para os dados de micros. Então, ele não vai fazer essas análises para gente. Se eu quisesse fazer uma estimativa da frequência de haplótipos, eu poderia também por aqui. É só você clicar nessa opção, mas nós não vamos fazer isso também. Não só pelo tempo, mas porque geralmente eu gosto de fazer isso utilizando outros programas, tá? Para a gente ter uma questão visual. Logo vem aqui a opção de desequilíbrio de ligação. A gente não usa isso para sequência, mas a gente usa para SNPs e também para microsatélites. Sendo que os SNPs, em tese, quando eu falei para vocês que tem um arquivo lá
o arquivo VCF, nesse arquivo, em tese, a pessoa já tem que ter feito a filtragem. Porque se o seu loco tiver em desequilíbrio de ligação, seu SNP, deu ruim. Você não pode usar ele. Tanto, gente, que essas análises que eu estou mostrando para vocês, os inputs, eu já fiz um processamento dos dados. Isso não vale só para os SNPs, isso vale para sequências, isso vale para os microsatélites. Tudo que a gente está olhando aqui já teve um trabalho por trás. Por exemplo, os microsatélites, eu precisei ver a integridade dos dados. Nath, o que é integridade dos dados? Está em desequilíbrio de ligação? Tem stuttering? Tem alelo dropout? Tem alelos nulos? Se tem, eu tenho que excluir. Outra coisa, SNPs. Está em desequilíbrio de ligação? Preciso excluir. Sequência, edição de sequência. O polimorfismo que eu estou vendo ali é real? Eu preciso eliminar as partes iniciais e finais das sequências? Se vocês pararem para olhar, a live que a gente está fazendo aqui hoje tem uma sequência, inclusive. É como se fosse quase que um curso. Então, tem um início, meio e fim das coisas. Por isso que eu conversei tanto com vocês de teoria no começo das outras lives. Tem já um vídeo aqui no canal falando sobre integridade de dados microsatélites e edição de sequências. Ainda não tem SNPs, mas em breve teremos, tá bom? Ok. Teste de Mantel. Se você tiver feito a matriz, você marca aqui. Mismatch Distribution, isso daqui é para a gente verificar se as populações estão em expansão demográfica. Se ela está crescendo ou não, se ela cresceu ou não no passado. Também é um parâmetro mais complexo, a gente tem que fazer uma aula só para isso. Eu vou marcar aqui só para vocês saberem que é possível fazer, mas a gente não vai explorar isso, até porque a nossa live já está acabando. Então, eu só estou mostrando para vocês como fazer a análise, mas não tem como a gente explorar a estatística por trás de cada uma delas. Isso a gente faz em outro momento. Testes de neutralidade são utilizados para sequências, não são utilizados para os micros nem para os SNPs, tá? Isso daqui também é para você verificar se você tem um equilíbrio demográfico ou não nas suas populações. Equilíbrio demográfico é quando você não tem uma flutuação ao longo do tempo naquele grupo de população que você está avaliando. Então, há um equilíbrio entre mutação e deriva, entre fluxo gênico, não tem uma alteração grande ali, né, dessa população ao longo do tempo. Ok, feito isso, para que gere aqueles gráficos maravilhosos, você tem que clicar aqui em RCMD, para que você chame o seu R, tá? Então, cliquei aqui, aí você cruza os dedos, fala, vai, meu amor, funciona, queridinho. Aí, quando abre essa janela preta, é um indicativo que funcionou. Nath, rodei, não funcionou, não gerou o gráfico. Roda de novo, gente, e roda de novo. Uma hora ele gera. Mas o arquivo que com os resultados ele vai gerar bonitinho. E aí a gente vem cá na opção Start para começar a rodar. Ih, deu erro, eu sabia. Sempre dá erro no ao vivo. Aí, o que eu faço quando deu esse erro aqui, Nath? A gente começa de novo, gente. Então, eu vou fazer rapidão aqui, só para ir rodando. Vamos lá, Brasil. É assim, gente. Por isso que eu já deixei o trem rodado. Isso porque eu já tinha feito essa análise, tá? Eu já tinha testado todos os arquivos que eu mostrei para vocês aqui. Bora lá. Eu vou pegar o outro, eu vou teimar, que eu já testei ele, é para ele funcionar. Deixa eu pegar esse aqui, esse outro. Esse aqui tem mais populações, ó, tá vendo? E aqui tem o grupozinho que eu coloquei os indivíduos dentro. Então, vem em Settings, eu quero calcular a MOVA, eu quero fazer comparação de FST entre as populações e eu quero calcular a diferenciação genética. Quero calcular os índices de diversidade, quero calcular, chamo R e Start. Ah, pronto, esse funcionou. Que beleza. Gente, enquanto ele vai computando, então, deixa eu mostrar para vocês onde que a gente encontra o arquivo de saída das suas análises. Tá até escrito aqui, ó, input acrocomioculata, tá mostrar eixo, para vocês verem, tanto que fica bonitinho. Então, o que acontece? Quando você roda o Arlequim, e eu aconselho fortemente que você rode ele dentro da própria pasta, tá? Porque ele é muito temperamental. Ele vai criar uma pasta para você, dentro de onde você analisou, com o mesmo nome do seu arquivo de entrada. Então, o meu arquivo de entrada era input acrocomioculata tatai, tracinho cópia. Vocês verem o medo do trem dar errado. E aí, ele criou
a mesma pasta com o mesmo nome. O meu tem um nome este aqui, só para não esquecer que eu queria mostrar esse aqui para vocês, tá? Então, lá dentro a gente tem o gráfico, quando tudo funciona maravilhoso. Algumas vezes você vai rodar, ele vai criar a pasta e não vai criar os gráficos dentro, mas já é um indicativo que está funcionando. E o seu resultado, efetivamente, vai estar dentro desse arquivo aqui, XML. Então, a gente vai vir aqui, você pode abrir com a Internet Explorer, um bloco de notas. Eu gosto sempre do Notepad, eu já aconselhei vocês sobre esse editor, eu gosto muito dele. Então, aqui tem os resultados, ele até coloca, ó, resultados Arlequim, ele coloca quando foi analisado, então, ó, foi analisado no dia 18/5 às 18h45, ele conta tudo que tem dentro, o que foi feito. E aí, agora vem aqui, ó, nesse caso, é um dado de microsatélites, beleza? Então, ele coloca pra gente os índices de diversidade por população. Por exemplo, aqui está Distrito Federal. Então, qual foi a heterozigosidade observada? 0,43, considerando 6 locos, ele faz para cada uma, tá? Qual que foi a heterozigosidade esperada? 0,51. Qual que foi o range do alelo, o intervalo do alelo ali, na amplitude do alelo? 17. E dá aqui essa estatísticazinha, que é uma estatística para verificar se as populações estão em bottleneck ou não, que é o Garza e o Williamson. A estatística deles modificada por Escoffier. Quando ela dá menos que 0,68, é um indicativo que tem bottleneck. Então, aqui essa população provavelmente tem um bottleneck populacional, mas essa estatística ela não é muito confiável quando você não tem pelo menos 25 indivíduos. No meu caso, eu não tinha, então eu nem vou olhar para essa estatística aqui. Ah, Nath, mas como é que é o arquivo de saída das sequências e dos SNPs? A gente pode fazer uma outra live para falar sobre isso. Depois, se vocês quiserem, a gente faz, mas a estrutura é essa aqui, o basicão é esse aqui. Você vai encontrar tudo desse jeito. Só que no lugar de ter heterozigosidade, no caso do sequência, você vai encontrar diversidade haplotípica. Então, é isso, gente. Aí, onde é que está o FST para par? Tcharam! Ó. Ele vai colocar para você aqui, ó, comparação de pares de populações. É aqui que a gente encontra o nosso FST para par. E ele até coloca aqui, ó, Population Pairwise FST. FST para par de populações. Então, ó, ele vai comparar a população 1 com a população 1. Aqui deu 0, por quê? Porque eu não espero diferenciação genética nas populações, que é a mesma, né? Então, ele está comparando com a mesma. População 1 com a população 2, teve um FST de 0,31. Só que aí você tem que ficar ligado para você saber a ordem aqui dos números com o seu código, para você conseguir fazer a interação certinha, tá? E assim por diante. Então, ele vai colocando esses valores. Nath, mas isso é significativo? Calma, o p-valor está logo aqui embaixo, ó. Então, ele tem uma analogia com essa matriz de cima. Eu estou apontando o dedo, vocês não estão vendo. Ai, meu Deus. Ele tem uma analogia com a matriz de cima. Então, aqui a gente tem esses valores de P, ó. Todos significativos para essa coluna de comparação, da população 1 com todas. Mas aqui, por exemplo, ó, a população 4 comparada com a população 11, também foi significativo. O P de corte é 0,05, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que não é significativa. Essa aqui, ó, 0,19. Então, a população 15 comparada com a população 19, a diferenciação genética encontrada não foi significativa. E aí, o mais legal é que ele coloca aqui pra gente, ó, um maisinho. Tudo que for maisinho é porque é significativo. Tudo que for menosinho é não significativo. Ele ainda faz essa tradução pra gente. Olha que beleza. Coisas importantes para vocês saberem. Quando você faz uma análise no Arlequim, ele faz um registro no seu arquivo XML. Então, lembra que eu mostrei para vocês que eu fiz uma análise de 18h45 mais ou menos? Eu repeti essa análise porque não tinha gerado o gráfico. E eu queria que gerasse. Ele gera o resultado, mas não necessariamente o gráfico. Aí eu rodei outra, ó, 18h46. Então, fica esperto com isso, porque às vezes você faz uma modificação no seu arquivo, resolve colocar um grupo no mesmo arquivo, fazer uma hierarquiazinha, e aí ele vai rodar. Aí você vai e olha o resultado de cima, que é o primeiro. Mas
não refere à análise que você fez. Então, sempre fica ligado com essa data aqui, ó. Ele vai falar, ó, essa análise foi feita às 18h46. Então, toda análise que ele fazer, ele vai registrar um histórico se você não mudar o nome do seu input. Ó, essa daqui foi 18h45 e assim por diante. Eu sei que é corrido, mas eu acho que já deu para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o jeitão do Arlequim. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de tema, manda para mim. Vocês têm aí o Instagram, Facebook, o Telegram. Se vocês quiserem os modelos, também me peçam, que eu coloco lá no Telegram, tá bom? E eu agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui até agora. Vocês são maravilhosos, eu não canso de dizer isso, porque é verdade, eu acho isso mesmo. Vocês são muito, muito empenhados. Pensa, então, manteve aqui uma galera para aprender, eu acho isso fascinante, sabe? Você estar aqui porque você quer aprender alguma coisa, é muito maravilhoso, é libertador ver isso. Espera aí que tem uma perguntinha. Fiz análise com os SNPs, deu essa mensagem, The Computation of AMOVA. Ah, tá. Gisele, dá uma olhada se os seus SNPs tem, por exemplo, R, S, W, porque pode ser que quem processou por você não colocou para você a forma alternativa. O que acontece? Pode ser que tenha um alelo que é heterozigoto. Quando a gente tem um alelo que é heterozigoto, em alguns momentos, tá? A pessoa, se ela não analisou, ele coloca uma substituição pela IUPAC, quando ele não consegue identificar qual que é esse alelo. Por exemplo, se você tem dois alelos que são diferentes, como T e A, por exemplo, agora eu não lembro o que é T e A. Não, vamos pegar T e C, que é Y, ele vai colocar Y, mas lá é T e C, porque é um heterozigoto. Então, se a pessoa não fez esse processamento para você, ele não vai saber como é que funciona, como é que é o seu arquivo de entrada, ele não vai conseguir ler. Então, vê se tem essas letras aí, que são os códigos da IUPAC para heterozigotos, porque isso pode ser o problema que está ocorrendo nas suas análises, tá bom? Dá essa olhadinha aí, e eu coloco também o modelo de input lá no grupo, tá bom? Para você conferir com os seus dados. Então tá, gente, é isso. Muito obrigada. E é isso. Super beijo e até amanhã. Tchauzinho!